Olá pessoal, vamos falar hoje de aplicações aí da integral. Tem uma característica que é muito interessante ali da definição de Riemann, que ela permite, e na verdade é razoavelmente fácil de acompanhar em muitos casos, essa transição entre algo que você conhece de maneira discreta, no sentido discreto, número finito, para aquilo que é contínuo. Né? A própria definição, né, da integral veio disso. Lembra que o do discreto, o que era? Soma de áreas de retângulos. O contínuo, a área abaixo de um gráfico de uma função, quando a função é positiva, e o que levou também à definição de integral. Mas assim, essa transição, para que tenha uma compreensão perfeita, você tem que lembrar desse fato daqui falado na última aula, como que se obtém a integral. A integral é obtida por um processo de limite das somas de Riemann. Tá? Então, assim, quando virmos um limite desse aqui sendo feito, e aqui, claro, vai ficar essa f vezes a variação, vezes os comprimentos dos intervalinhos lá, né? Saberemos que se trata, quando existe, evidente, da integral de f no intervalo AB. Parece esquisito falar isso, mas essa é a chave para muitos problemas aí, tá? Bom, o primeiro resultado, ali que eu também tirei das notas do professor João Sampaio, é o conceito de média. Então vamos relembrar, vamos botar as coisas aqui no lugar. Então, seja f uma função contínua no intervalo AB, em AB eu pego n-1 pontos igualmente espaçados. Né? Isso quer dizer o seguinte, que x1 menos x0 é x2 menos x1 e assim sucessivamente, que é simplesmente um único ΔX, que é b menos a dividido por n. Então eu dividi o meu intervalo em n partes. A média aritmética dos n mais 1 valores, f de x0, f de x1 até f de xn, é dada por isso daqui. Tá? Bom, isso todos estão acostumados. Destaco, esse é o caso, é o discreto, é aquilo que, vamos dizer, todos conhecem. Aí, definiremos a média da função no intervalo. Agora, no intervalo, não nos pontos, mas no contínuo do intervalo, não numa seleção de um número finito deles, no contínuo do intervalo, como sendo esse limite dessas médias, dessas médias que estão aqui em cima. Então, uma coisa, olha o que é bacana. Esse limite das médias é simplesmente 1 sobre, é a integral de A até B, dividido por b menos a. É a integral dividido pelo comprimento do intervalo. Ou seja, do discreto, fomos para o contínuo. Vejamos como que se faz isso, porque vale muito a pena. De fato, Δx é b menos a sobre n, e não, então nós temos que esse μn aqui se escreve desse jeito, mas agora com essa formulação nós escreveremos de uma maneira um pouquinho diferente. Então vai ficar o f de x0 sobre n mais 1, esse que fica separadinho aqui, certo? E os outros por aquele processo de multiplicar e dividir, multiplicamos e dividimos por Δx aqui, ficam dessa forma, tá? Ok, mas você lembra aqui o valor de Δx. Δx é b menos a sobre n, então 1 sobre Δx é n sobre b menos a. Aqui, tudo bem, fica do mesmo jeito. E aí você separa os fatores dessa forma. Veja que já está, o professor aqui já deixou separado 1 sobre b menos a, né? Porque isso vai aparecer lá no final das contas, né? Tá. E também passa esse n menos 1 dividindo aqui o n, tá bom? Então ficou isso. Por quê? O que esse processo está me dando aqui? Ó? Aqui, ó, você está vendo? Ó? Aqui está aparecendo uma soma de Riemann. Aqui está aparecendo uma soma de Riemann da função. Aqui fora tem esses sujeitos aqui que não vai ser difícil de tratar. Esse termo, vamos dizer, solitário aqui, ele também não vai ter muita influência nas nossas contas. Veja só. Logo, como os pontos subdividem o intervalo em n,
subintervalos, todos desse mesmo comprimento. Nós temos que o limite do μn é o limite de toda essa expressão que foi reelaborada, tá bom? Esse limite daqui é zero, tá? O f de x0 está paradinho e o n está indo para infinito, isso vai para zero. Tem 1 sobre b menos a, nada a falar. Aqui, o limite de n sobre n mais 1, quando o n vai para infinito, isso dá 1. E esse camarada daqui é a soma de rima, essa soma é uma soma de rima da função f. Então o limite dela se aproxima do quê? Da integral da função no intervalo AB. Olha que bonito essa explicação lá da aula do professor João Sampaio. Muito bonito mesmo, muito bacana de ver como essa formulação de rima para integral permitiu, nesse caso, que é uma coisa importante, né, saber médias das coisas, você sai do caso discreto para o caso contínuo. Desse modo, você pode também agora dar uma outra interpretação, né? 1 sobre b menos a vezes a integral da f no intervalo é a média da função no intervalo. Isso tem assim, consequências surpreendentes. Espero conseguir convencê-los aqui ainda nessa aula, tá? Como a integral ali existe, as partições com a norma tendendo a zero têm somas correspondentes que tendem a integral de a até b. Tá? Isso aqui é um comentário que eu fiz para que você entendesse esse processo de limite. Beleza? Muito bem, fato curioso, e é esse aí que eu me referi agora com essa interpretação de média. Limite, quando r tende a zero pela direita, eu fiz aqui pela direita, mas você vai ver que vai funcionar também pela esquerda. De 1 sobre 2r, a integral x0 menos r até x0 mais r de f de x dx é f de x0. Vamos pegar aqui a f contínua, tá? Aqui f contínua no x0. Tá? Então o que eu estou falando aqui? Ó? Que o limite das médias em torno de x0, vamos chamar essa daqui médias em torno de x0, é a f calculada em x0. Ou seja, uma função contínua, para você chegar ao valor da função no ponto, basta conhecer todas as médias da função em torno daquele ponto. Isso é uma coisa muito curiosa. Vejamos, vamos ver a demonstração disso. Olha, dizer que esse limite é isso daqui, é igual a f de x0, é a mesma coisa de dizer que esse limite aqui é zero. Tá? Eu passei a f de x0 para cá, e a f de x0 é constante. Você mesmo pode ver essa manipulaçãozinha aqui, isso é tranquilo, tá? Então, agora a minha questão se reduz a mostrar que esse limite aqui é zero. Vamos lá. Para mostrar que ele é zero, eu vou fazer via definição de limites, certo? Dado epsilon maior do que zero, eu sei que existe um delta maior do que zero, tal que a distância de f até x0 é menor do que epsilon, se x menos x0 x está uma distância inferior a delta do número x0, pois f é contínuo em x0. Beleza, vamos ver como é que isso funciona. Se o R, módulo de R, for menor do que delta, então vale essa sequência de desigualdades aqui. Ó. Módulo, aqui, o R eu tinha tomado positivo, né? R tendendo a zero pela direita. Aí fica módulo da integral. O módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Isso é uma outra propriedade, tá? Ó, vale isso. Ó. Módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Se quiser, faça a demonstração usando somas e rima desse resultado. É isso que eu estou usando aqui. Perfeito, então botei o módulo ali. Mas, olha só, o x aqui, a gente está fazendo com o x, o intervalo de integração vai de x0 menos r até x0 mais r. Esses são pontos que estão a uma distância inferior a delta do número x0. Sendo assim, do que eu escrevi ali do outro lado, esse módulo aqui de f de x menos f de x0 é menor do que epsilon. Pronto, aí ó, já está vendo? Estou usando já propriedades ali de integrais. Isso é menor do que epsilon. Integrado de x0 menos r até x0 mais r. Mas epsilon é uma constante, então a integral da constante é simplesmente a constante vezes o comprimento do intervalo. Foi isso que eu fiz aqui. Aí simplifico e obtenho o epsilon. Ou seja, eu torno
escolhendo o delta de acordo com o epsilon, eu torno o módulo dessa quantidade aqui menor do que epsilon. E isso mostra que aquele limite é zero. Qual o limite? Esse, que era equivalente a esse. Era não, é. Então, beleza. Ó. Aí eu deixei esse exercício para vocês. Exercício. Verifique que a mesma coisa funciona com o limite à esquerda. Tá? Bom, esse fato aqui, eu queria destacar ele pelo valor em si dele, né? Mas ele tem desdobramentos assim, bastante relevantes em matemática. Né? Esse reconhecimento de que, ao conhecer essa propriedade de que o reconhecimento das médias de uma função em torno de um ponto basta para reconhecer a função do ponto, dá liberdade para falar de coisas que vamos dizer assim, generalizam um pouco o nosso cálculo aqui, um pouco não, bastante na verdade, que são as chamadas funções generalizadas. Mas isso é um assunto que requer um tempo e um pouco mais de cuidado para falar, e eu vou deixar aí, né, que ao longo da graduação vocês possam eventualmente aprendê-lo. Se não aprender, depois me procura que eu falo para vocês, quando você tiver um pouquinho mais de matemática na bagagem, aí a gente vai conversar sobre isso e vocês vão ter uma nova visão do significado desse resultado que eu acabei de demonstrar. Muito bem, aí sim retornamos lá, né, às aplicações selecionadas pelo professor João Sampaio. Tem um método de cálculo de volume, que é o chamado método de fatias, que consiste no quê? Você tem aqui um sólido. Para descobrir o volume desse sólido, o que você vai fazer? Você vai cortar eles em fatias de certas larguras, vamos chamar de ΔX. Certo? Quando você corta na fatia, ela ainda tem irregularidades aqui, né, nas bordas, vamos chamar assim. Essa área aqui não é a mesma em todo o trecho aqui da fatia, ela é irregular. Mas o volume dessa seção aqui, dessa fatia, ele é uma aproximação. Esse volume ele é aproximado por esse ΔV aqui, que é a área numa das faces vezes a largura da fatia. Pô, todo mundo concorda com isso, né? Pensa que você está cortando um pão, você cortar uma fatia bem fininha, inclusive, você não vai estar cometendo um erro assim tão grotesco de pegar a área de uma das faces da sua fatia e multiplicar pela largura da fatia e dizer que isso está perto do volume, né? Nossa, acho que todo mundo concorda com isso, né? Então, qual que é a ideia por trás disso? A ideia, cortar em fatias e somar os volumes aproximados de cada fatia. Ora, é isso que a gente faz. Lembra do discreto para o contínuo? Olha lá, como é que faz? Suponha que o intervalo é dividido em n subintervalos, todos de comprimento b menos a sobre n. Se x é um ponto dessa subdivisão, determine-se o volume da fatia cilíndrica de base com área AX e altura, aqui eu chamaria de largura, ΔX como sendo esse valor aqui. Tá? Aqui tem um errinho, um sprint, aqui é um AX, tá bom? Sendo assim, se você somando a área de todas essas fatias, você tem um valor aproximado. Agora eu estou cometendo erro. Somando os volumes de todas essas fatias, você tem uma aproximação do volume de todo o sólido. Né? Como que essa aproximação pode ser melhorada? Ora, fazendo com que a largura de cada fatia tenda a zero. Né? Então é isso justamente, ó. Como a largura da fatia tende a zero, ao máximo, né, delas, né? Lembra que a gente está lidando aqui com partição, né, e tal. O volume ΔV se aproxima do volume real. Então, os erros que eventualmente ocorreriam no processo de aproximação, eles são mais e mais suprimidos, ou eles tendem a zero quando você faz essas larguras aqui das fatias tenderem a zero, né? Então, o que você tem aqui é uma limite de somas e rimas. De qual função? Da função AX. Portanto, esse limite daqui vai ser a integral de A até B
da AX dx, certo? Então, uma coisa importante aqui que também gostaria de destacar é o seguinte, ó, se AX é contínuo, segue da primeira versão do Teorema Fundamental do Cálculo que a derivada do volume é o A de t. Tá? Está explicado aqui. E esse fato a gente vai usar ou uma variação dele daqui a pouquinho. Bem bacana, né? Você vê, você faz o discreto para chegar no contínuo. Perfeito. Vamos ver uma aplicação desse procedimento, que é o procedimento de fatias, aplicado aqui no volume da esfera. Então, pega uma esfera aqui, de centro na origem e raio A positivo, certo? Ela tem a equação x² mais y² mais e² igual a A quadrado. Falando assim, isso aqui tá um pouco... tem um abuso aqui, porque na verdade essa daqui é a equação da casca, né? A gente sabe que, sabendo que a equação da casca é só botar uma desigualdade aqui, a gente tem a descrição de todos os pontos que estão dentro dessa esfera, né? Beleza. Quando Z é igual a R, nós temos que x² mais y² é A² menos R², certo? Ou seja, quando eu corto na altura R, a minha esfera, a esfera cheia, até, tudo o que tem lá dentro, essa região ela é delimitada por uma circunferência. Isso daqui é delimitado pela circunferência que tem, cujo quadrado do raio é A² menos R², certo? Perfeito? Então, portanto, quando a gente está na altura Z igual a R, a fatia tem a área π A² menos R², certo? Com isso, da fórmula que a gente viu, né? Ó, vamos relembrar aqui, ó, é a integral da área de cada corte. Vimos aqui o corte produz a área π A² menos R². Com isso, o volume vai ser a integral de menos A até A de π A² menos R² dr. Tá? Aqui é importante saber a variável de integração. A variável de integração é R. A gente está mexendo com o R. E a variação também é outra coisa importante de falar aqui, é de menos A até A, né? Menos A até A. Bom, aí procedemos aí o cálculo de integrais, usando as técnicas de primitivação, aqui nem serão aquelas mais sofisticadas, e chegamos na famosa fórmula de 4/3 de π A ao cubo. Essa é a maneira aí de obter, via cálculo de uma variável, o volume do sólido delimitado aí pela esfera de raio A. O professor João Sampaio também apresenta esse exemplo, que eu achei bem legal, que é assim, ó, qual é o volume de um tronco de pirâmide de altura H, cuja base é um quadrado de lado A e cujo topo é um quadrado de lado B, certo? Ele requer uma montagem, esse exemplo, e é por isso que eu coloquei ele aqui também. Então, primeiro, vamos posicionar um eixo perpendicular às duas bases. Aqui ele chamou de eixo X, tá bom? É aquele por qual ele vai descrever as alturas, tá? Para cada ponto demarcado nesse eixo, corresponde ali nesse tronco um corte, certo? Esse corte na altura 0 é simplesmente a base, e na altura H é simplesmente o topo da pirâmide. Tá? Você vê o amarelinho aqui, é o que eu falei aí no corte intermediário. Procurando uma função afim, nós temos que f de x igual a mx mais n, mas que também está sujeita às condições que ela no 0 é A e no H é B. Bom, fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de conta, a gente consegue mostrar que essa função afim tem essa expressão. Assim, a área da seção transversal na altura x é dada por essa fórmula daqui, tá? Ó, aqui eu coloquei na altura x, o valor do lado, né? Isso daqui que o professor colocou, é para descrever como que está variando o valor do lado de cada corte, entendeu? Do lado de cada quadrado corte
transversal lá, tá? É essa expressão, por isso que você está vendo o quadrado disso aqui no A de x. Com isso, pelo método ali das fatias, o volume do tronco da pirâmide é a integral de 0 até h desse A de x. Tá? Bom, aqui faz uma substituição e tal, e procede com métodos de integração que a essa altura você já está bem familiarizado. E o resultado dá essa fórmula bem interessante, né? E tem uma certa simetria aqui nela, né? H sobre 3 vezes A quadrado mais AB mais B quadrado, né? Isso daqui é bastante agradável. O professor conta um pouco da história aqui desse problema. Um outro tipo de método para cálculo de volume, agora você vai fazer o volume aqui de um sólido de revolução. A situação aqui é parecida, é também de fatias, aqui o professor chama de fatias cilíndricas, e o que se destaca mais aqui é o procedimento de calcular a área dessas fatias, certo? A área dessas fatias, você vê que cada fatia ela está entre duas circunferências, uma de raio g de x e a outra de raio f de x. Logo, a área dessa fatia vai ser a diferença das áreas das circunferências. E por isso que o professor coloca isso daqui, né? Então aqui é só um método D um pouquinho diferente, quer dizer, não é diferente, é uma situação que cabe a uma análise, mas a análise está mais aqui no cálculo da área, tá bom? Tá? Então o processo é esse, como ele descreve aqui. Você pega a região entre o gráfico de duas funções acima aqui do eixo x, certo? E gira isso em torno do eixo x, você obtém um certo sólido. Cada corte, cada seção desse sólido tem a área dada por isso, e portanto, pelo método das fatias, a área o volume, né, do sólido vai ser a integral dessas áreas, como eu falei, se escreve dessa forma. O professor aqui também destaca que quando você só tem uma f de x, tá certo? Então é entre f de x e o eixo x, a expressão fica um pouquinho mais simples. Tá bom? Ok, a minha contribuição, assim, um exemplo que eu selecionei que eu acho bacana é o do volume do toro. Olha que bacana esse exemplo aqui. Então o que eu vou pegar? O que é o toro? O toro é essa rosquinha aqui, né? Então você vai pegar uma circunferência que está com o centro aqui a uma altura R e N unidades aqui à direita do eixo Y, tá? Para que tenha essa disposição, ou seja, você não acabe fazendo sobreposições aqui com o eixo, né, e atrapalhe todo o processo de cálculo de volume, o R, o raio dela é menor do que N e menor do que esse R maiúsculo. Tá? O que você vai fazer agora? Você vai girar esse negócio aqui em torno do eixo X. Tá? Então, beleza. A circunferência ali, né, essa circunferência, ela tem essa equação. E, portanto, essa região aqui dentro dela é delimitada pelos gráficos dessa F e dessa G, com a seguinte variação de x. X entre n menos r até n mais r. Bom, seguindo esse método aí de cálculo de volume de sólidos de revolução, o volume vai ser essa integral aqui, tá bom? Da quadrado π vezes o quadrado da f menos o quadrado da g. Aí eu vou proceder aqui, vou fazer a conta, tudo, né? Eu acho que nem precisava muito nesse caso, mas eu vou fazer de novo até para que você tenha que praticar, rever isso muitas e muitas vezes. Vou fazer a mudança u igual a x menos n, então a integral agora fica assim, com essa veja, teve uma mudança nos extremos. As integrais, as funções aqui agora ficaram um pouquinho mais simples, só que agora a gente faz essa continha aqui, né, de diferença dos quadrados e chega nessa forma da expressão, tá? Isso aqui é a conta que todo mundo consegue acompanhar. E, bom, chegou o momento apropriado, a gente aplica uma mudança
uma substituição trigonométrica. Chega que vai dar 4πr vezes a integral de menos π sobre 2 r quadrado cosseno ao quadrado. Lembra quem que é a primitiva do cosseno ao quadrado? Falamos isso em outras aulas. E procede a conta aqui, né? Faz a integral entre os extremos aqui, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. O resultado é essa fórmula muito bonitinha, de 2π ao quadrado r vezes r maiúsculo vezes r ao quadrado. Nota que o n aqui sumiu, né? Não tem nada, aquele nzinho lá não é nada importante. O que é importante é esse r aqui, que esse r maiúsculo que entrou na expressão do volume do toro. Claro, tem uns exercícios aqui, ó, que eu recomendo. Faça os exercícios da aula 20, volume de sólidos, do professor João Sampaio. Bem, falamos aí do método de fatias e uma das formulações, inclusive, para sólidos de revolução, mas tem um outro método, que é o chamado método das cascas. Aqui eu vou fazer para a esfera, e você pode pensar assim, olha, como se você descascasse uma cebola. Quando você descasca uma cebola, cada porção dessa casca que você tira, ela tem uma certa largura, tá certo? Então, o volume dessa casquinha que você tirou é a área de uma, vamos chamar face, ou a parte interna ou a parte externa, tá? Vezes a largura da fatia. É isso que eu estou falando aqui, ó. O volume aproximado entre duas cascas esféricas, aqui desses raios declarados, é esse, é a área de x, a área da casca, vezes a largura da casca, a espessura da casca, tá bom? Bom, isso aqui parecido com o método de fatias, né? Só que a gente está fazendo não por cordas, mas por um descascamento, vamos chamar assim. Então, novamente, somando todos esses volumes obtidos dessa forma, nós temos uma coisa que se aproxima do volume de V quando fazemos a largura a espessura das cascas tender a zero. Ora, ao fazer isso, a gente está fazendo o processo de limite dessas somas aqui, que são as somas dessa função, da função área de x aqui. Então, o volume da esfera vai ser o quê? A integral de 0 até a da casca, da área da casca no raio x dx, certo? Por que de 0 a? Porque 0 é o quê? É a variação do raio, vai de 0 até a, para você pegar todas as cascas que preenchem essa sua esfera de raio A. Ou melhor dizendo, essa bola, né? As pessoas preferem dar esse nome. Então, tudo bem, você fez isso daqui, mas a pergunta é, qual que é a expressão para A de x? A área da casca. Qual que é ela? Né? Então, na verdade, eu fiz isso não para calcular o volume, eu fiz para calcular essa área. Veja por quê. Note que VR, que é igual a integral de 0 até r de A de x dx, isso implica, pelo teorema fundamental do cálculo, a primeira versão, que a derivada de V com respeito a R é A de R. Mas, nós vimos lá, na página 8 dessas notas, inclusive, que o V de R, e fizemos isso pelo método das fatias, é igual a 4/3 de πr ao cubo. Opa, então, o A de R é a derivada com respeito a R de 4/3 de πr ao cubo, o que vai dar 4πr ao quadrado. Olha só que legal. Então, aqui eu poderia obter o volume por esse método de cascas se eu soubesse a área da esfera, certo? Mas eu fiz um processo contrário. Agora, na verdade, eu quero saber a área da esfera sabendo a expressão de volume em termos de cascas. Olha que legal essa expressão. Então, é outra bastante conhecida, usando aí o teorema, a primeira versão do teorema fundamental do cálculo. Então, o que eu proponho para você é que faça uma adaptação desse método, das cascas, para o toro. Use o resultado para descobrir a fórmula da área da casca do toro. Tá bom? Então, essa daqui termina a aula. E o que eu vou falar agora, se você quiser suprimir, parar o vídeo e deixar para o futuro para assistir, não tem problema não vou ficar chateado. Mas eu recomendaria que você desse uma olhadinha, porque mostra o poder
um poder aí escondido dessas técnicas que nós estamos usando. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui. O que consiste? Olha, nós vamos calcular o volume da esfera em R4, certo? Aqui quando eu falo volume, é volume com respeito a 4 dimensões, certo? Os detalhes disso, de definições formais de volume e tal, você vai ver mais adiante nos cursos de cálculo de mais variáveis. Mas mesmo assim, você tem uma noção do que significa isso, né? Vamos prosseguir assim, dessa maneira aparentemente precária. Nós vamos ver que somos capazes de calcular esse volume em 4 dimensões. Seria V4 aqui, V4 de S, tá? Primeiro, vamos descrever o objeto. Então, S, a esfera, é tudo aquilo que é delimitado pela casquinha. X quadrado, x1, x2, x3, x4, a soma dos quadrados dessas coisas é menor ou igual a quadrado. Tá? Quando dá a quadrado, dá a hiperesfera lá no R4. Pelo método das fatias, o que a gente tem que fazer? A gente faz de maneira semelhante, copiada com o que a gente fez na esfera em R3. A gente deixa uma das coordenadas ali para dar a variação, certo? O x4 aqui vai fazer o papel que o z fez para a gente no caso de R3. Então, na altura x4 igual a r, nós vamos ter que x1 ao quadrado, x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado está dentro da esfera de raio, cujo quadrado do raio é a quadrado menos r quadrado, certo? Essa esfera em R3. Então, cada corte numa esfera em R4 dá uma esfera em R3, né? Então, olha essa coisa louca. Está empacotando esferas. Assim, o corte quando x4 igual a r é a esfera em R3 e raio, bom, é isso que eu já tinha falado. O volume dela, conforme vimos, dessa sujeita aqui, desse corte, é 4/3 de πr ao cubo. Π vezes o raio ao cubo. O raio é isso, então é o cubo dessa expressão, que eu coloco aqui, que fica assim, ó. 4/3 de π, a quadrado menos r quadrado leva a 3/2. Pelo método das fatias, o volume, tá? Volume 4 aqui, vamos chamar assim, ele é simplesmente obtido pela integração de todas dessa função aqui. Que você vem, faz a conta, uma mudança de novo, uma substituição trigonométrica, chega nessa expressão e que acaba nessa integral aqui, ó. A integral de menos π sobre 2 dt sobre 2 e cosseno a quarta de θ dθ. Uma fórmula de recorrência para isso foi falado lá na aula 18, na página 6, tá? Volta lá e você vai ver porque eu já substituí aqui rapidinho. Então, usando a primitiva que você vê lá na aula 18, página 6, a primitiva desse camarada vai ser toda essa expressão, que eu já fiz aqui o cálculo entre os extremos aqui, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Muita coisa aqui se anula, isso daqui se anula, isso daqui se anula. Essas duas parcelas. Essa daqui é que tem uma contribuição legal, que vai dar 3/8 de π, vezes esses fatores que eu já tinha tirado lá no processo de integração. Então, o volume dessa esfera aí, dimensão 4, é essa expressão aqui, ó. Π quadrado a quarta sobre 2. Legal? Bom, e aí você pode perguntar, né? Qual que é a área dessa esfera aqui, né, da casca desse objeto que a gente acabou de falar? A casca tem essa equação, x quadrado mais a soma dos quadrados igual aqui está faltando, está meio errado aqui, ó. Eu vou ter que pular um pouco, encaixar aqui, ó. A quadrado, tá bom? Resposta. O A de R é a derivada da expressão do volume com respeito a R. Como o volume é π quadrado R, a quarta sobre 2, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Então a derivada disso com respeito a R vai dar essa expressão, que é
2r ao cubo π quadrado. Essa é a área da esfera vamos chamar assim, em R4. E de raio R. Tá? Então, aí, para quem tiver afim, e espero que tenha, você pode investigar as expressões para volume desse sólido e para a área dessas esferas agora em dimensões superiores.